Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Hoje nós estamos chegando para homenagear todos os jogadores de futebol que faleceram no ano de 2021. Você vai se impressionar. São histórias incríveis, grandes craques mundiais que faleceram no ano de 2021. Ao todo, até o fechamento desse vídeo, foram 100 jogadores de futebol que faleceram somente esse ano. Conheça cada um deles. Infelizmente também muitos brasileiros, grandes ídolos do Brasil também nos deixaram. Então se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, incentive o nosso canal. Deixe aí nos comentários se você quer que a gente faça outros anos, que a gente vai fazer com o maior carinho. Foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena. Fazer homenagem a esses 100 jogadores de futebol que infelizmente faleceram no ano de 2021. Nós dividimos por cada mês do ano, de janeiro até dezembro. Espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Homenageando os 100 jogadores de futebol que faleceram no ano de 2021. Olha, pense num vídeo que eu estou gostando de fazer. Relembrar esses grandes ídolos da paixão mundial que é o futebol. Nós dividimos por meses. E se você gostar do vídeo, quiser que a gente faça uma retrospectiva do anos 2000, por ano, é claro, né? Do ano 2000 até agora. Deixe aí nos comentários que a gente vai trabalhar em cima disso, se você gostar, é claro. Então compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos começar com os jogadores de futebol e todo mundo que faleceram, infelizmente, nesse ano de 2021. Começando pelo mês de janeiro. Dia 2 de janeiro. Perdemos Kleber Arado. Kleber Eduardo Arado, mais conhecido como Kleber Arado ou simplesmente Kleber, nasceu em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, em 11 de outubro de 1972 e faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 2 de janeiro de 2021. Ele atuava como atacante. Iniciou a carreira no América de Rio Preto. Atuou em clubes como Ceará, Portuguesa, Guarani, Avaí, Curitiba, além do Mérida da Espanha e Kyoto Saga do Japão. Kleber Arado faleceu no dia 2 de janeiro de 2021, aos 48 anos de idade, depois de 34 dias internado por complicações da Covid-19. 5 de janeiro, José Carlos Silveira Braga, também do Brasil. Conhecido como Brandãozinho, nasceu em Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, em 24 de janeiro de 1930 e faleceu em Araraquara, no estado de São Paulo, em 5 de janeiro de 2021. Ele atuou como atacante. Começou a jogar pelo Paulista de São Carlos. Depois foi para o Jabaquara. Jogou pela Seleção Paulista contra a Seleção Carioca, na inauguração do Maracanã. Outros times: Palmeiras, Santos, Mônaco, na Itália, o Nice, o Celta de Vigo, o Espanhol e Real Oviedo. Brandãozinho faleceu no dia 5 de janeiro de 2021, aos 90 anos de idade, em Araraquara, São Paulo. Também no dia 5 de janeiro, perdemos o jogador Colin Bell, do Reino Unido. Nasceu em Eslanden, em 26 de fevereiro de 1946. Em 5 de janeiro de 2021, ele atuou como meia. Jogou no Manchester City por 13 anos. Fez parte da seleção inglesa de futebol, que disputou a Copa do Mundo de 1970. Colin Bell faleceu no dia 5 de janeiro de 2021, aos 74 anos de idade. 7 de janeiro, Alex Apolinário, do Brasil. Alex Sandro dos Santos Apolinário, ou simplesmente Alex, nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 7 de novembro de 1996 e faleceu em Vila Rica de Xira, em Lisboa, na região metropolitana de Lisboa, Portugal, no dia 7 de janeiro de 2021. Ele atuou como meio atacante e ponta esquerda. Passou pelos times do Botafogo de São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e o Alverca, de Portugal. Em 3 de janeiro de 2021, em uma partida do Campeonato de Portugal, Alex Apolinário teve uma parada cardíaca aos 27 minutos da partida. Apolinário foi reanimado após várias tentativas. Ficou internado no Hospital Vila Franca de Xira, onde ficou em coma induzido e foi entubado e estabilizado. Em 7 de janeiro, 4 dias depois do ocorrido, o clube português Alverca, em comunicado partilhado nas redes sociais, comunicou que Alex Apolinário não resistiu e faleceu precocemente aos 24 anos de idade. Em plena atividade,
e no auge da sua carreira. 10 de janeiro, Walter Taibo, do Uruguai. Walter Taibo Martinez nasceu em 7 de março de 1931 e faleceu em 10 de janeiro de 2021. Ele atuou como goleiro. Taibo jogou pelo Peñarol, fez parte do elenco da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 1966. Taibo faleceu no dia 10 de janeiro de 2021, aos 89 anos de idade. 18 de janeiro, Dani Shumulevich Ron, de Israel, nasceu na Palestina em 29 de novembro de 1940 e faleceu em 18 de janeiro de 2021. Ele atuou como atacante. Jogou pelo Maccabi Haifa. Disputou a Copa do Mundo de 1970. Dani Shumulevich Ron faleceu no dia 18 de janeiro de 2021, aos 80 anos de idade. 19 de janeiro, José Alves dos Santos, do Brasil, mais conhecido como Zag, nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 10 de agosto de 1934. Faleceu em São Paulo em 19 de janeiro de 2021. Ele atuou no centroavante e alcançou sucesso no Corinthians e no Clube de Futebol América. Chegou ao Corinthians vindo do Botafogo da Bahia. José Alves faleceu no dia 19 de janeiro de 2021, aos 86 anos de idade. O ex-atleta lutava há um tempo contra o mal de Alzheimer e estava internado em uma clínica da capital paulista. Gustavo Pena, do México, nasceu em Taipa de Aliente, no estado de Jalisco, no México, em 22 de novembro de 1941 e faleceu na cidade do México em 19 de janeiro de 2021. Ele competiu nas Copas do Mundo de 1966 e 1970. Gustavo Pena faleceu em 19 de janeiro de 2021, 79 anos de idade, vítima da Covid-19. Peter Swen, do Reino Unido, nasceu em Southenshaw em 8 de outubro de 1936 e faleceu em Chesterfield, Inglaterra, em 21 de janeiro de 2021. Ele atuava como meio-campista. Peter Swen participou do elenco da seleção inglesa, que disputou a Copa do Mundo de 1962. Ele faleceu em 21 de janeiro de 2021, aos 84 anos de idade, em decorrência do mal de Alzheimer. 22 de janeiro, Luton Shelton, da Jamaica. Luton George Keesham Shelton nasceu em Kingston, na Jamaica, em 11 de novembro de 1985 e faleceu em Kingston, capital da Jamaica, em 22 de janeiro de 2021. Ele atuava como ponta esquerda ou atacante. Ele estreou no Hartlepool, jogou pelo Sheffield United, Manchester United, jogou na Noruega, pelo Vålerenga, entre outros times. Shelton foi o maior artilheiro da história da seleção jamaicana, com 35 gols. Em 2018, Shelton descobriu que era portador de esclerose lateral amiotrófica. Ele faleceu em 22 de janeiro de 2021 por complicações da doença. Ele tinha apenas 35 anos de idade. 25 de janeiro, Chico Borja, do Equador. Herman Borja nasceu em Quito, capital do Equador, em 24 de agosto de 1959 e faleceu em Fantatiam, no estado americano da Flórida, em 25 de janeiro de 2021. Ele foi jogador de futebol e também treinador de futebol equatoriano, naturalizado americano, que atuava como meio atacante. Ele jogou pelo New York Cosmos, entre outros times americanos. Borja, que era equatoriano de nascimento, jogou 11 vezes pela seleção dos Estados Unidos. Chico Borja faleceu no dia 25 de janeiro de 2021, aos 61 anos de idade, vitimado por um câncer coloretal. 29 de janeiro, perdíamos Yvon Douwes, da França. Nasceu em Les Andelys, na comunidade francesa, em 16 de maio de 1935 e faleceu em Nice, na França, em 29 de janeiro de 2021. Ele atuou como atacante, jogou pelo Lille, Mônaco e integrou o elenco da seleção francesa de futebol na Copa do Mundo de 1958. Em 29 de janeiro de 2021, ele faleceu devido à Covid-19. Ele tinha 85 anos de idade. Vamos agora ao mês de fevereiro de 2021, onde perdemos também grandes nomes do futebol. Dia 3 de fevereiro, Nilson Borges, do Brasil. Nasceu em São Paulo em 16 de dezembro de 1941 e faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 2021. Ele atuava como ponta esquerda. Iniciou sua carreira
em times de base da Associação Portuguesa de Desportos. Jogou pelo Standard Liège, da Bélgica, e no Sporting de Portugal. Jogou pelo América do Rio Preto, Corinthians, Juventus de São Paulo, Atlético Paranaense, Coritiba, Bahia, entre outros. Nilson Borges faleceu no dia 3 de fevereiro de 2021 na cidade de Curitiba, aos 79 anos de idade. Vamos agora ao dia 6 de fevereiro, onde perdíamos Santiago Garcia, Uruguai, em plena atividade. Santiago Damián Garcia Correa, conhecido também como Morro Garcia, nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 14 de setembro de 1990 e faleceu em Mendoza, na Argentina, em 4 de fevereiro de 2020. Ele jogava como centroavante. Ele jogou pelo Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense do Brasil, Ipasa, River Plate, Godoy Cruz e defendeu a seleção uruguaia em 2009. Em 6 de fevereiro de 2021, foi encontrado sem vida em sua casa em Mendoza, na Argentina. Afastado de jogos desde que testou positivo para a Covid-19, em 22 de janeiro, estava isolado em sua casa, mas já havia um quadro de depressão, onde estava fazendo tratamento. Faleceu em plena atividade aos 30 anos de idade. 7 de fevereiro, Mário Osben, do Chile. Nasceu em Chiguayante, no Chile, em 14 de julho de 1950 e faleceu em Concepción, em 7 de fevereiro de 2021. Jogou no União Espanhola, passou pelo Colo-Colo, Desportes Concepción, entre outros. Osben faleceu no dia 7 de fevereiro de 2021, no Hospital Regional de Concepción, aos 70 anos de idade, devido ao infarto agudo do miocárdio. 7 de fevereiro, Lula Pereira, do Brasil. Luiz Carlos Bezerra Pereira, mais conhecido como Lula Pereira, nasceu em Olinda, no estado de Pernambuco, em 6 de junho de 1966 e faleceu em Fortaleza, no estado do Ceará, em 7 de fevereiro de 2021. Foi um treinador e jogador de futebol brasileiro e atuava como zagueiro. Ele passou pelo Sport Santa Cruz de Pernambuco e jogou também pelo Ceará, onde encerrou a sua carreira de jogador. Mas treinou várias equipes, como Ceará, Ferroviário, Rio Branco, Figueirense, Criciúma, Guarani, Rio Branco, entre tantos outros. Lula Pereira faleceu aos 64 anos de idade, de complicações cardíacas. Em agosto de 2019, Lula havia sido internado, pois sofreu um acidente vascular cerebral AVC. Pachín, da Espanha. Henrique Pérez Dias, ou apenas Pachín, nasceu em Torrelavega, na Espanha, em 28 de dezembro de 1938 e faleceu em Madrid, na Espanha, em 10 de fevereiro de 2021. Pachín jogou pelo Real Madrid, Betis, entre outros. Fez parte do elenco da seleção espanhola da Copa do Mundo de 1962, onde fez 2 partidas. Em 10 de fevereiro de 2021, o Real Madrid divulgou o falecimento de Pachín, após o jogador ficar internado 1 mês e meio no hospital HM San Quinaro, em Madrid, na Espanha. Ele tinha 82 anos de idade. Celso Guit, de Honduras. Celso Fred Guit Nunes nasceu em 13 de julho de 1957 e faleceu na Flórida em 11 de fevereiro de 2021. Ele atuou como atacante. Guit jogou pelo Marathon de Honduras. Fez parte do elenco da histórica seleção hondurense na Copa do Mundo de 1982. Guit faleceu no dia 11 de fevereiro de 2021 na Flórida, nos Estados Unidos, aos 63 anos de idade, de um tumor ósseo. Leopoldo Luque, da Argentina. Leopoldo Jacinto Luque nasceu em Santa Fé, na Argentina, em 3 de maio de 1949 e faleceu em Mendoza, na Argentina, em 15 de fevereiro de 2021. Ele iniciou sua carreira no Gimnasia e passou pelo River Plate, União de Santa Fé, Racing, Santos, Chacarita Juniors, entre outros. Leopoldo Luque faleceu no dia 15 de fevereiro de 2021 em um hospital de Mendoza, aos 71 anos de idade, devido a complicações da Covid-19. Martín Verges, da Espanha. Martí Verges Massa nasceu em Vidreres, da Espanha, em 8 de março de 1934 e faleceu em 17 de fevereiro de 2021. Atuou como meio-campo. Ele jogou pelo Barcelona e
e fez parte do elenco da seleção espanhola na Copa do Mundo de 1962. O falecimento de Vergas foi divulgado no dia 17 de fevereiro de 2021, aos 87 anos de idade. Mauro Belugi nasceu em Buoconvento, na Itália, em 7 de fevereiro de 1950 e faleceu em Milão, na Itália, em 20 de fevereiro de 2021. Ele jogava como defensor, ou se preferir, zagueiro. Belugi jogou pelo Inter de Milão, Bologna, Napoli e Pistoiese. Defendeu a seleção italiana e foi convocado para defender a seleção nas Copas do Mundo de 1974 e 1978. Ele faleceu no dia 20 de fevereiro de 2021 em um hospital de Milão, aos 71 anos de idade. Juan Masnick, do Uruguai. Juan Carlos Masnick nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 2 de março de 1943 e faleceu em 23 de fevereiro de 2021. Foi um jogador e treinador uruguaio que atuou como defensor. Masnick jogou pelo Nacional do Uruguai e também no New York Cosmos, nos Estados Unidos. Fez parte do elenco da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 1974 como capitão. Masnick faleceu no dia 23 de fevereiro de 2021, aos 77 anos de idade. Eider Abbas Palheta, do Brasil. Nasceu em Belém do Pará, em 1º de dezembro de 1959 e faleceu em Belém do Pará, em 23 de fevereiro de 2021. Mais conhecido simplesmente como Eider. Ele atuava como ponta direita, com passagens pelo Flamengo e Internacional. Ele ganhou o apelido de Flecha Azul quando jogou pelo Cruzeiro. Ele faleceu em 23 de fevereiro de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19. Ele ainda jogou pelo Paysandu, Sport, Náutico, Vitória, Bahia e Fortaleza. Flávio Pinho, mais conhecido como Florindo, nasceu em Nova Friburgo em 5 de outubro de 1929 e faleceu em 23 de fevereiro de 2021. Jogou como zagueiro. Foi revelado pelo Esperança de Nova Friburgo. Jogou pelo Fluminense, Nacional de Porto Alegre, Internacional, Botafogo, Taubaté, Ponte Preta, Pelotas e São Paulo do Rio Grande do Sul. Ele faleceu aos 91 anos de idade, no dia 23 de fevereiro de 2021. Vamos agora homenagear os jogadores de futebol que faleceram no mês de março de 2021. Já no dia 1º, perdemos Lan St. John, da Escócia. Nasceu em Motherwell, na Escócia, em 7 de junho de 1938 e faleceu em 1º de março de 2021. Jogou na seleção escocesa por 21 vezes. Posteriormente, tornou-se treinador e depois comentarista. Foi introduzido no futebol no Hall da Fama do futebol escocês. Jogou pelo Liverpool, Coventry City e Tamere Rovers. Lan St. John faleceu no dia 1º de março de 2021, aos 82 anos de idade. 5 de março. Anton Urban, da Eslováquia. Nasceu em Kisak, na Eslováquia, em 16 de janeiro de 1934. Faleceu em 5 de março de 2021. Ele era defensor. Jogou pela Slovan Bratislava e foi capitão da seleção nacional e conquistou a medalha de prata em Tóquio em 1964. Anton Urban faleceu aos 87 anos de idade. 6 de março. Miguel Eduardo Miranda, do Peru. Miguel Eduardo Miranda Campos nasceu em Lima, no Peru, em 13 de agosto de 1966 e faleceu em 6 de março de 2021. Foi treinador peruano e atuou como goleiro. Jogou por 3 vezes no Sporting Cristal. Jogou no Universitário, UTC, Desportivo Municipal, entre outros. Defendeu a seleção peruana em 47 partidas. Miranda faleceu no dia 6 de março de 2021, aos 54 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. 9 de março. Agustín Balbuena, da Argentina. Nasceu em Santa Fé, em 1º de setembro de 1945, em 9 de março de 2021. Competiu na Copa do Mundo de 1974 e atuou no Independente. Agustín Balbuena faleceu no dia 9 de março de 2021, aos 75 anos de idade. 15 de março. Gilmar Fubá, do Brasil. Gilmar de Lima Nascimento. Nasceu em São Paulo em 13 de agosto de 1975 e faleceu em São Paulo em 15 de março de 2021. Ele atuava como volante. Foi ídolo do Corinthians, mas também jogou pelo Fluminense, Rio Branco, Portuguesa Santista, Schalke 04, Criciúma, Al-Ahly
Red Bull Brasil, entre outros. Gilmar Fubá foi internado na Escola Paulista de Medicina com suspeita de um tumor ósseo. Após lutar contra o melanoma múltiplo desde 2016, faleceu aos 45 anos de idade, no dia 15 de março de 2021, após estar internado no Hospital São Luís, em São Paulo. 20 de março, Peter Lorimer, do Reino Unido. Peter Patrick Lorimer nasceu em Dundee, na Escócia, em 14 de dezembro de 1946 e faleceu em 20 de março de 2021. Lorimer atuou no Leeds United e competiu na Copa do Mundo de 1974, sediada na Alemanha. Faleceu no dia 20 de março de 2021, aos 74 anos de idade. 22 de março, perdíamos Barnabas Imenger. Barnabas Imenger Chika, da Nigéria. Nasceu em 15 de maio de 1971 e faleceu em Abuja, na Nigéria, em 22 de março de 2021. Foi jogador e treinador de futebol nigeriano que atuava como meia. Jogou toda a sua carreira no Lob Stars e defendeu a seleção nigeriana na Copa do Rei em 1995. Imenger faleceu em 22 de março de 2021, aos 49 anos de idade, após uma doença não revelada. A notícia do falecimento foi confirmada pelo assessor de imprensa do Lob Star. 24 de março, Henrique Chazarreta, da Argentina. Nasceu em Coronel de Gret, na Argentina, em 29 de julho de 1947 e faleceu em 24 de março de 2021. Ele competiu na Copa do Mundo de 1974 e atuou também no São Lourenço nos anos 70 e também jogou no Nacional. Faleceu aos 73 anos de idade devido à pneumonia. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de abril de 2021. Valentin Afonin, da Rússia. Valentin Ivanovich Afonin nasceu em Vladimir, na Rússia, em 22 de dezembro de 1939. Faleceu em 4 de abril de 2021. Jogou pelo CSKA Moscou e fez parte da seleção nacional nas Copas do Mundo de 1966 e 1970. O CSKA Moscou divulgou o falecimento do seu craque. 11 de abril, perdíamos Colin Baker, do Reino Unido. Colin Walter Baker nasceu em Cardiff, no país de Gales, em 18 de dezembro de 1934 e faleceu em 11 de abril de 2021. Nasceu em Cardiff, um jogador galês que atuou como meia. Baker jogou no Cardiff City na seleção galesa, na Copa do Mundo de 1958. Baker faleceu no dia 11 de abril de 2021, aos 86 anos de idade, devido à demência. Dia 13 de abril de 2021. Jamal Al-Kabedi, do Kuwait. Nasceu em 7 de abril de 1959 e faleceu em 13 de abril de 2021. Ele atuava como defensor. Kabedi jogou pelo Casma na seleção kuwaitiana e participou da Copa do Mundo de 1982. O falecimento do jogador só foi divulgado no dia 13 de abril de 2021. Ele tinha 62 anos de idade. 19 de abril, Willy van der Kuijelen nasceu em Helmond, na Holanda, em 6 de dezembro de 1946 e faleceu em 19 de abril de 2021. Foi um jogador de futebol holandês que atuou como atacante. Jogou pelo PSV nas décadas de 60, 70 e 80. Ele faleceu aos 74 anos de idade devido a complicações da doença de Alzheimer. 21 de abril, Alfred Teintze, da Áustria. Nasceu em 29 de julho de 1929 e faleceu em 21 de abril de 2021. Ele atuou no Rapid Wien, competiu na Copa do Mundo de 1954 pela seleção da Áustria. Em 21 de abril de 2021, a Federação Austríaca de Futebol divulgou o falecimento do seu craque, aos 82 anos de idade. 29 de abril, Zhang Enshua, da China. Nasceu em Dalian em 28 de abril de 1973. Faleceu em 29 de abril de 2021. Foi um jogador chinês que jogou como zagueiro. Enshua atuou no Danlan Side e na seleção chinesa em 59 partidas. Enshua faleceu no dia 29 de abril de 2021, aos 48 anos de idade, e seu falecimento foi relacionado a problemas com bebidas. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de maio de 2021. 3 de maio, Rafael Albrecht, da Argentina. Nasceu em Tucumã em 23 de agosto de 1941 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina,
em 3 de maio de 2021. Ele competiu na Copa do Mundo de 1962 e 1966. Começou sua carreira no Clube Atlético Tucumã e passou pelo Estudiantes, São Lourenço, León e Atlas. Albrecht faleceu no Hospital Espanhol em Buenos Aires em 3 de maio de 2021, aos 79 anos de idade, de complicações da Covid-19, após estar internado por 2 semanas na unidade de terapia intensiva. Alan McLaughlin nasceu em Manchester, no Reino Unido, natural irlandês, em 20 de abril de 1967 e faleceu no dia 4 de maio de 2021. Ele atuou como meio-campo. Disputou as Copas do Mundo, apesar de ter sido submetido a uma cirurgia em 2012. Foi diagnosticado com câncer, na qual se espalhou para os rins, caixa torácica e pulmão, não resistindo e vindo a falecer aos 54 anos de idade. Ele fez parte da seleção irlandesa da Copa do Mundo de 1990. Georgi Dimitrov, da Bulgária. Georgi Georgiev Dimitrov nasceu em Gledashovo em 14 de janeiro de 1959 e faleceu em 8 de maio de 2021. Ele atuou como defensor. Ele jogou pelo CSKA Sofia e fez parte do elenco da seleção da Bulgária na Copa do Mundo de 1986. Dimitrov faleceu no dia 8 de maio de 2021, aos 62 anos de idade. Guillermo Sepúlveda, do México. Nasceu em 29 de novembro de 1934 e faleceu em Guadalajara, no México, em 19 de maio de 2021. Ele competiu na Copa do Mundo de 1962. Atuou no Chivas Guadalajara. Ele faleceu em Guadalajara aos 86 anos de idade, 26 de maio. Tarcísio Burgunic, da Itália. Nasceu em Ruda em 25 de abril de 1939 e faleceu em 26 de maio de 2021. Foi um jogador de futebol e treinador do futebol italiano. Atuava como lateral direito e como líbero. Jogou pelo Udinese, Juventus, Palermo, Internazionale e Napoli. Treinou o Bologna e o Vicenza. Participou entre 1963 e 1974 da seleção italiana, participando da Copa do Mundo de 1970. Faleceu no dia 26 de maio de 2021, aos 82 anos de idade. 27 de maio. Hilton Chaves, do Brasil. Hilton de Oliveira Chaves nasceu em Itinga, no interior de Minas Gerais, em 28 de março de 1937 e faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 27 de maio de 2021. Treinador e jogador de futebol. Atuou como volante. Iniciou sua carreira no Atlético Mineiro e passou pelo Cruzeiro, Uberaba, Ceará, Sport, Santa Cruz, Guarani, entre outros. Não falamos todas as passagens dos jogadores. Como treinador, treinou Uberaba, América Mineiro, Guarani, Tupi, Uberlândia, Seleção Mineira, o Ceará, o Sport, entre outros. Hilton Chaves faleceu no dia 27 de maio de 2021 em um hospital de Belo Horizonte, aos 84 anos de idade, devido a complicações da doença de Alzheimer e anemia. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de junho de 2021. Otorrino Sartor, do Peru, nasceu em 18 de setembro de 1945 e faleceu em 2 de junho de 2021. Ele atuou como goleiro e foi goleiro titular da Copa do Mundo de 1978. Também defendeu o Clube Defensor Arica e Coronel Bolognese, ambos do Peru. Faleceu no dia 2 de junho de 2021, aos 75 anos de idade. Dia 7 de junho, perdíamos Yu Seng-chul, da Coreia do Sul. Nasceu em Seul, em 18 de outubro de 1971 e faleceu em 7 de junho de 2021. Foi um treinador, jogador profissional sul-coreano, que jogava como defensor e meia. Yu atuou na seleção sul-coreana nas semifinais da Copa do Mundo de 2002. Ele faleceu no dia 7 de junho de 2021 devido a um câncer no pâncreas. Ele tinha 49 anos de idade. 9 de junho, perdíamos Diego Corrêa de Oliveira, do Brasil. Nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no dia 8 de abril de 1983 e faleceu em Maringá, no Paraná, em 9 de junho de 2021. Mais conhecido como Diego Oliveira, ou simplesmente Diogo. Conhecido como Diogo Oliveira, ou simplesmente Diogo. Atuou como atacante. Era conhecido como um andarilho do futebol. Ele defendeu clubes no Brasil, Suécia, Japão e Líbia. No Brasil, se destacou no Flamengo. Jogou também no Kalmar, da Suécia, Vitória de Setúbal, em Portugal,
Al Jazeera, da Líbia, Consadole Sapporo, do Japão, e Tokushima Vortis, também do Japão. No Brasil, jogou no São Bernardo, Brusque, BC, Brasiliense, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 9 de junho de 2021, quando sua motocicleta colidiu em um poste em Maringá, do estado do Paraná. Ele faleceu devido a ferimentos na cabeça. Ele tinha apenas 38 anos de idade. 10 de junho. Aldelino Augusto Graça Barbosa Barros, de Portugal. Nasceu na cidade de Praia, em Cabo Verde, em 27 de janeiro de 1962. E faleceu em Palvoeira, Guimarães, em 10 de junho de 2021. Era conhecido como Neno. Foi um craque português, de origem cabo-verdiana. Participou de clubes como Vitória de Guimarães, Benfica, Vitória de Setúbal e ainda defendeu a seleção portuguesa. Neno faleceu aos 59 anos de idade, vítima de uma doença súbita, na freguesia em Portugal, onde residia. 17 de junho. Jimbi Tubilando nasceu em Leopoldville, em 15 de março de 1948. Era natural do Congo e faleceu em Kinshasa, em 17 de junho de 2021. Foi um jogador de futebol da República Democrática do Congo. Representou a seleção do Zaire e atuou pelo Vita Clube. Ele faleceu no dia 17 de junho de 2021, aos 73 anos de idade. 18 de junho. Giampiero Bonaparte nasceu em Barengo, da Itália. Nasceu em Barengo em 4 de julho de 1928 e faleceu em Turim em 18 de junho de 2021. Jogou toda a sua carreira profissional no Juventus. Ele faleceu vítima de insuficiência cardíaca aos 92 anos de idade. 20 de junho. Luís del Sol, da Espanha. Luís del Sol Carcajares nasceu em Arcos de Jalón, na Espanha, em 6 de abril de 1935 e faleceu em Sevilha em 20 de junho de 2021. Foi um jogador espanhol que teve suas passagens como treinador do Real Betis. Jogou pelo Real Betis, Real Madrid, Juventus e Roma. Defendeu também a seleção espanhola nas Copas do Mundo de 1962 e 1966. Del Sol faleceu em 20 de junho de 2021, aos 86 anos de idade, em Sevilha. Lucas Pereira, do Brasil. Valdir Lucas Pereira Filho, ou simplesmente Lucas Pereira. Nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1982 e faleceu em Campinas em 20 de junho de 2021. Teve passagens pelo São Caetano, Ajaxio, Portuguesa e Ponte Preta. E ainda teve no Al Marquihira, do Catar. E ainda teve passagens pelo América, entre outros. Faleceu vitimado pela Covid-19 no dia 20 de junho de 2021, com apenas 39 anos de idade. 25 de junho. Marcos Ferrofino, da Bolívia. Marcos Rodolfo Ferrofino Esteves nasceu em Oruro, na Bolívia, em 25 de abril de 1963 e faleceu no dia 25 de junho de 2021. Foi jogador e treinador de futebol boliviano e atuou como zagueiro. Passou pelos times Bolívar, São José, Real Mamoré, Real Potosí, entre outros. Pela seleção boliviana, integrou o elenco que disputou a Copa América em 1989, realizada aqui no Brasil. 2 meses após completar 58 anos de idade, o ex-zagueiro faleceu vitimado pela Covid-19, após ficar 9 dias na unidade de terapia intensiva. 29 de junho. Perdíamos Jock Aird, da Escócia. Nasceu em 18 de dezembro de 1926 e faleceu em 29 de junho de 2021. Ele atuava como defensor escocês. Faleceu aos 94 anos de idade. Ele jogou pelo Burke, da Inglaterra, e o Sydney, da Austrália. Fez parte do elenco da seleção escocesa de futebol na Copa do Mundo de 1954. Vamos homenagear agora os jogadores de futebol que faleceram no mês de julho de 2021. Alfredo Oberti, da Argentina. Alfredo Domingo Oberti nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 12 de agosto de 1945 e faleceu em Rosário, também na Argentina, em 5 de julho de 2021. Foi um jogador argentino que atuou no Grêmio no Brasil, de 1972 a 1974. Jogou pelo Hurricane, Colón de Santa Fé, Los Andes, New Old Boys, entre outros. Oberti faleceu no dia 5 de julho de 2021, aos 75 anos de idade. 9 de julho. Paul Mariner nasceu em Bolton,
em 22 de maio de 1953 e faleceu em 9 de julho de 2021. Ele atuou como atacante. Ele jogou pelo Ipswich Town, pelo Plymouth Argyle. Fez parte da seleção inglesa da Copa do Mundo de 1982. Mariner faleceu aos 68 anos de idade devido a um câncer no cérebro. 11 de julho, perdíamos José Francisco Leandro Filho, do Brasil, conhecido como Duda. Nasceu em Maceió, no estado de Alagoas, em 4 de agosto de 1947 e faleceu em Maceió em 11 de julho de 2021. Ele atuava como atacante. Jogou pelo Sport Clube do Recife, jogou no Setúbal, no Sevilha, no Porto, entre outros. Ele faleceu aos 73 anos de idade, no dia 11 de julho de 2021. 26 de julho, Ivan Toplak, da Sérvia. Nasceu em Belgrado, na Sérvia, em 21 de setembro de 1931 e faleceu em 26 de julho de 2021. Foi jogador e treinador sérvio. Ele jogou pelo Estrela Vermelha, jogando 210 partidas e marcou 144 gols. Como treinador, dirigiu a seleção iugoslava nos Jogos Olímpicos 1980 e 1984. O falecimento de Toplak foi divulgado no dia 26 de julho de 2021, mas a causa do falecimento não foi revelada. 28 de julho, perdíamos André Catimba, do Brasil. Carlos André Avelino de Lima nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 30 de outubro de 1946 e faleceu em Salvador, na Bahia, em 28 de julho de 2021. Atuou como atacante e jogou pelas equipes do Vitória, Grêmio e Bahia. Ainda jogou Ipiranga da Bahia, Argentinos Júniors, Náutico, entre outros. André Catimba foi o primeiro brasileiro a jogar com Maradona. Ex-jogador brasileiro, atuou nos Argentinos Júniors, quando Maradona tinha apenas 19 anos de idade. Olha que honra! Ele faleceu aos 74 anos de idade, no dia 28 de julho de 2021. 28 de julho, Porfírio Armando Bittencourt, de Honduras. Porfírio Armando Bittencourt Cortez nasceu em La Lima, em Honduras, em 10 de outubro de 1957 e faleceu em São Pedro Sula, em Honduras, em 28 de julho de 2021. Ele atuou como atacante. Fez parte do elenco da histórica seleção hondurenha da Copa do Mundo de 1982. Ele jogou pelo Marathon. Faleceu aos 63 anos de idade. 31 de julho, perdíamos Terry Cooper. Terence Cooper nasceu em Rotherham, na Inglaterra, em 12 de julho de 1944. Faleceu em 31 de julho de 2021. Foi um jogador e treinador britânico que atuou como zagueiro. Ele jogou pelo Leeds United e foi titular da seleção inglesa da Copa do Mundo de 1970. Ele faleceu aos 77 anos de idade. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de agosto de 2021. Antônio de la Torre Villalpando, do México. Nasceu na cidade do México em 21 de setembro de 1951 e faleceu em 2 de agosto de 2021. Ele jogava como defensor. A sua carreira foi no Clube América e fez parte do elenco da seleção mexicana da Copa do Mundo de 1978. Ele faleceu aos 69 anos de idade, no dia 2 de agosto de 2021. Gerd Müller, da Alemanha. Nasceu em Nordingen em 3 de novembro de 1945 e faleceu em Voltrastessen. Me lembrei agora que foi a cidade onde o Bussunda faleceu. Saudoso Bussunda, que também era comentarista esportivo, cronista esportivo. Em 15 de agosto de 2021, um jogador alemão é amplamente considerado o maior centroavante da história do futebol europeu. Ele atuou pelo Bayern de Munique, entre outros. Participou da seleção da Alemanha Ocidental, participou das Copas do Mundo de 1970 e 1974. Em 6 de outubro de 2015, foi anunciado que Müller sofria da doença de Alzheimer. Ele faleceu no dia 15 de agosto de 2021, aos 75 anos de idade, em uma casa de repouso, desde que foi diagnosticado com Alzheimer. 16 de agosto, perdíamos Paulo Antônio Alves, Paulão, de Angola. Nasceu em Namibe em 22 de outubro de 1969 e faleceu em 16 de agosto de 2021. Foi um grande jogador angolano. Jogou pelo 1º de Maio, Vitória Setúbal, Benfica, Acadêmica, Sporting, entre outros. Paulão disputou 34 partidas pela seleção angolana entre 1989 e 2001. Ele faleceu precocemente aos 52 anos de idade. 24 de agosto, Wilfred Van Moor,
da Bélgica. Nasceu em Beveren em 1º de março de 1945 e faleceu em Lovaina em 24 de agosto de 2021. Foi um jogador e treinador do futebol belga e jogou como meio-campista. Atuou em times como Standard Liège, Royal Antwerp, Beveren, Beringen, entre outros. Jogou a Copa do Mundo de 1970 pela seleção belga. Em 1982 foi convocado para a Copa da Espanha. Van Moore faleceu no dia 24 de agosto de 2021 em um hospital de Lovaina, aos 76 anos de idade, devido a uma hemorragia cerebral. 28 de agosto, perdemos Yuri Pulchev, da União Soviética. Nasceu em Kaliningrado em 3 de abril de 1954 e faleceu em 28 de agosto de 2021. Foi um jogador e treinador de futebol bielorrusso, nascido na atual Rússia. Jogou pelo Dinamo Minsk, Dinamo de Moscou, entre outros. Participou da seleção russa em um jogo em 1984, amistoso contra a Alemanha Ocidental. Pulchev faleceu no dia 28 de agosto de 2021, aos 67 anos de idade. Francesco Morini, da Itália. Nasceu em San Guilherme em 12 de agosto de 1944 e faleceu no dia 31 de agosto de 2021. Um jogador que atuou como defensor e representou a seleção italiana na Copa do Mundo de 1974 e jogou um total de 11 jogos pela seleção. Jogou pelo Sampdoria, Juventus e Toronto. Faleceu no dia 31 de agosto de 2021, aos 77 anos de idade. Vamos agora prestar homenagem aos jogadores de futebol que faleceram no mês de setembro. Juan Rodrigues, do Chile. Nasceu em 16 de janeiro de 1944 e faleceu em 1º de setembro de 2021. Rodrigues atuou 179 partidas pela Universidade do Chile. Também jogou pelo Atlético Espanhol e competiu na Copa do Mundo de 1974. Rodrigues faleceu no dia 1º de setembro de 2021, aos 77 anos de idade, de complicações de pancreatite e câncer no fígado. Jean-Pierre Adams, do Senegal. Nasceu em Dakar, na capital do Senegal, em 10 de março de 1948 e faleceu em 6 de setembro de 2021. Foi um jogador de futebol franco-senegalês que jogava como zagueiro. Jean-Pierre jogou pelo Nice, Paris Saint-Germain, entre outros, e jogou pela seleção francesa. E vamos prestar uma homenagem a ele no quadro Triste Fim de Famosos. Ele faleceu aos 73 anos de idade. Vamos falar agora de Danilo Popivoda, da Eslovênia. Nasceu em 1º de maio de 1947 e faleceu em 9 de setembro de 2021. Danilo Popivoda jogou como atacante pelo Olimpia Ljubljana e foi um dos 3 únicos eslovenos que atuaram na seleção da Iugoslávia em Copas do Mundo. Ele faleceu aos 74 anos de idade. Justin Javorek, também da Eslovênia. Nasceu em 14 de setembro de 1936 e faleceu em 15 de setembro de 2021. Ele atuava como goleiro. Ele fez parte da seleção da Tchecoslováquia em 1960 e jogou pelo Tratan Presson. Ele faleceu aos 85 anos de idade. Jimmy Greaves, da Inglaterra. James Peter Greaves nasceu em Londres, na Inglaterra, em 20 de fevereiro de 1940 e faleceu em 19 de setembro de 2021. Greaves considerado um dos maiores artilheiros de sua geração. Jogou por times como Chelsea, Milan, Tottenham e West Ham. Também é o 3º maior artilheiro da seleção inglesa. Greaves faleceu no dia 19 de setembro de 2021, aos 81 anos de idade. Romano Fogli, da Itália. Nasceu em Santa Maria Monte, na Toscana, em 21 de janeiro de 1938 e faleceu no dia 21 de setembro de 2021. Jogou nos times Reggiana, Foggia, Barletta, Siena, Vicenza, Bologna e o Fiorentina, entre outros. Foggia faleceu no dia 21 de setembro de 2021, aos 83 anos de idade. Hércio, do Brasil. Hércio Ramos dos Santos. Foi advogado e jogador brasileiro. Jogava como ponta esquerda. O 8º maior artilheiro do Paysandu Esporte Clube. Hércio faleceu aos 82 anos de idade, no dia 26 de setembro de 2021. Roger Hunt, da Inglaterra. Nasceu em 20 de julho de 1938 e faleceu no dia 27 de setembro de 2021. Foi um jogador britânico, considerado um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Também fez parte da seleção inglesa, campeã do mundo de 1966. Hunt faleceu no dia 27 de setembro de 2021, aos 83 anos de idade.
Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de outubro de 2021. José Luiz Lamadrid, do México. Nasceu em 3 de julho de 1930 e faleceu em 3 de outubro de 2021. Atuava como atacante. Ele defendeu o Clube Necaxa e também fez parte do elenco da seleção mexicana de futebol na Copa do Mundo de 1954. Ele faleceu aos 91 anos de idade, no dia 3 de outubro de 2021. Robert Osp, da Suíça. Nasceu em 13 de dezembro de 1939. Ele jogou pelo Lausanne Sport. Fez parte da seleção da Suíça na Copa do Mundo de 1966. Ele faleceu aos 82 anos de idade, no dia 5 de outubro de 2021. Vamos agora homenagear o grande Dário Alegria, do Brasil. Jurandir Dário Gouveia Damasceno dos Santos, conhecido como Dário Alegria. Nasceu em Paracatu, no estado de Minas Gerais, em 5 de abril de 1944 e faleceu no dia 9 de outubro de 2021. Ele atuava como atacante. Jogou pelo América Mineiro, Palmeiras, Monterrey, o Clube Mexicano, Fluminense, Flamengo, entre tantos outros. Dário Alegria faleceu na noite do dia 9 de outubro de 2021, aos 77 anos de idade, vítima de um AVC. Dragan Pantelic, da Sérvia. Nasceu em 9 de dezembro de 1951, faleceu no dia 20 de outubro de 2021. Ele atuava como goleiro e notabilizou-se no futebol mundial por marcar 26 gols e participou do elenco da seleção da Iugoslávia em 1982. Dragan Pantelic faleceu aos 69 anos de idade. Vamos agora homenagear o jogador Ubirajara Mota, do Brasil. Ubirajara Gonçalves Mota nasceu no Rio de Janeiro em 4 de setembro de 1936 e faleceu em 24 de outubro de 2021. Ele atuava como goleiro. Jogou pelo Bangu, Botafogo e Flamengo. Ele faleceu aos 85 anos de idade de causas naturais. Mehdi Serbar, da Argélia. Nasceu em 3 de abril de 1953. Faleceu em 29 de outubro de 2021. Competiu na Copa do Mundo de 1982, sediada na Espanha. Atuou no Colba de 1980 a 1982. Serbar faleceu aos 68 anos de idade. Bernardo Tengarrinha. Bernardo David Mendes Salgueiro de Campos Tengarrinha, de Portugal. Nasceu em Lisboa em 17 de fevereiro de 1989 e faleceu em 30 de outubro de 2021. Ele atuava como um meio defensivo. Ele jogou em times como Vitória Setúbal, CSKA Sofia, Chaves, Boa Vista, entre outros. Diagnosticado com o linfoma Hodgkin em 2017, suspendeu a carreira de futebol. Ele faleceu em 30 de outubro de 2021, com apenas 32 anos de idade. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de novembro de 2021. Pavol Molnar, da Eslováquia. Nasceu em 13 de fevereiro de 1936. Faleceu em 6 de novembro de 2021. Ele era atacante e jogou pelo Slovan Bratislava. Jogou pela seleção da Tchecoslováquia e disputou a Copa do Mundo de 1958 e 1962. Ele faleceu no dia 6 de novembro de 2021, aos 85 anos de idade. Barcímio Sicupira Júnior, do Brasil. Esse nós noticiamos o falecimento dele no canal. Nasceu no Paraná em 10 de maio de 1944 e faleceu em Curitiba, também no Paraná, em 7 de novembro de 2021. Ele foi um jogador e comentarista esportivo. Jogou por times como Ferroviário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Atlético Paranaense, onde se tornou um dos seus maiores ídolos, e teve uma passagem pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Sicupira, como era conhecido, faleceu no dia 7 de novembro de 2021, em Curitiba, dias após uma cirurgia do pulmão. Ele tinha 77 anos de idade. Ron Flowers, da Inglaterra. Nasceu em 28 de julho de 1934 e faleceu em 12 de novembro de 2021. Um jogador britânico que passou pelo Wolverhampton, o Northampton, entre outros, e foi membro da vitoriosa campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966. Flowers faleceu no dia 12 de novembro de 2021, aos 87 anos de idade. Alexander Lenev, da Rússia. Nasceu em 25 de setembro de 1944 e faleceu em 12 de novembro de 2021. Ele atuava como meia. O seu principal time, o Torpedo Moscou.
fez parte do elenco da seleção soviética na Euro de 1968. Lenev faleceu aos 77 anos de idade. Igor Georgiev, da Bulgária, nasceu em 12 de maio de 1972 e faleceu em 13 de novembro de 2021. Ele jogava como atacante. Ivo Georgiev integrou a seleção da Bulgária na Eurocopa de 1996. Faleceu de insuficiência cardíaca no dia 13 de novembro de 2021, aos 49 anos de idade. Vamos agora falar de Zangão, do Brasil. Antônio Guites, conhecido no meio do futebol como Zangão, nascido em Porto Alegre em 28 de janeiro de 1936, um grande centro-médio e lateral do Internacional de Porto Alegre, nas décadas de 50 e 60. Ele faleceu no dia 13 de novembro de 2021, aos 85 anos de idade, vítima de um infarto em Porto Alegre, onde residia. Bert Audi, da Escócia, nasceu em 23 de abril de 1938 e faleceu no dia 14 de novembro de 2021. Foi um jogador e treinador do futebol britânico, membro dos Leões de Lisboa, o Celtic. O falecimento de Audi foi divulgado no dia 14 de novembro de 2021, aos 83 anos de idade. Denis Koviba, Dzianis Yorovich Koviba, da Bielorrússia, atuava como volante. Jogou pelo Sparta Braga, entre outros. Koviba faleceu no dia 18 de novembro de 2021, no hospital de Moscou, com apenas 42 anos de idade. O ex-volante estava internado após ter sido diagnosticado com Covid-19 e não resistiu às complicações da doença. Doug Colby, da Escócia. Ele atuava defensor. Nasceu em 1º de maio de 1926 e faleceu em 27 de novembro de 2021. Doug fez parte do elenco da seleção escocesa da Copa do Mundo de 1954 e 1958. Jogou pelo Dundee, pelo Greenock Morton. Ele faleceu aos 95 anos de idade, no dia 27 de novembro de 2021. Ray Kennedy, da Inglaterra, nasceu em 28 de julho de 1951 e faleceu em 30 de novembro de 2021. Atuou como meia ou atacante, e conquistou todos os títulos na Inglaterra pelo Arsenal e no Liverpool, nos anos 70 e início dos anos 80. Ainda passou pelo Chelsea, entre outros times. Kennedy faleceu no dia 30 de novembro de 2021, aos 70 anos de idade. Vamos agora homenagear os jogadores que faleceram no mês de dezembro. Horst Eckwell, da Alemanha, nasceu em 8 de fevereiro de 1932. Faleceu em 3 de dezembro de 2021. Jogou como lateral direito. Participou da seleção alemã ocidental, campeã da Copa do Mundo de 1954. Faleceu no dia 3 de dezembro de 2021, aos 89 anos de idade. Onsilo Vukotic nasceu em 2 de julho de 1950 e faleceu em 3 de dezembro de 2021. Ele jogava como atacante e seu principal time foi o Partizan de Belgrado e também defendeu a seleção da Iugoslávia. Ele faleceu no dia 3 de dezembro de 2021, aos 71 anos de idade. Vamos agora falar de Lars Hogg. Paul Lars Hogg Pedersen nasceu em Odense, na Dinamarca, em 14 de janeiro de 1959 e faleceu em 8 de dezembro de 2021. Um jogador dinamarquês que atuou como goleiro pelo Odense PK. Jogou pela seleção dinamarquesa de futebol e disputou a Copa do Mundo de 1986, realizada no México. Hogg faleceu em 8 de dezembro de 2021, aos 62 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear Jacques Zimaco, da França. Nasceu em 28 de dezembro de 1951, faleceu em 8 de dezembro de 2021. Foi um jogador francês que atuou como atacante. Seus principais times foram o Sporting Bastia, o Saint-Étienne, o Sochaux e também defendeu a seleção francesa. Zimaco faleceu dia 8 de dezembro de 2021, aos 69 anos de idade. Até o fechamento do nosso vídeo, que foi realizado no dia 15 de dezembro de 2021, já tinham falecidos 100 jogadores de futebol somente nesse ano de 2021. Com grandes perdas nas mais diversas áreas e no futebol, 100 jogadores infelizmente faleceram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Foi um trabalho árduo
para fazer toda essa pesquisa de todos os jogadores que faleceram no ano de 2021, mas gratificante pela importância de cada um. Então, se você quiser que a gente faça em outros anos, então deixa aí nos comentários, incentive o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, seu canal de homenagens.